A paz do Senhor, queridos, é com grande alegria que venho falar um pouquinho, um pouco mais de Deus para os casais, sobre algumas questões que eu tenho sentido a direção de Deus para estar abordando. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre resolução de conflitos, porque muitos casais nesse período de pandemia estão em casa, muitos sem trabalhar, isolados, alguns com os filhos, outros não. E é um momento que estamos vivendo que a gente nunca teve esse tipo de experiência, que é estar em casa com o nosso parceiro, o nosso esposo, a nossa esposa. E isso tem feito com que vários casais tenham entrado em conflito, muitas questões que não foram resolvidas antes e que estão sendo colocadas agora em xeque, e os casais não estão sabendo como lidar, E a gente precisa entender que, à luz da palavra de Deus, o Senhor não em nenhum momento o Senhor fala conosco de que o conflito ele tem que ser deixado de lado. Me desentendi, então vou me afastar, vou me isolar, não vou falar mais nada, vou esquecer e deixar isso quieto. Na verdade é o contrário, Todas as experiências que Jesus deixa para nós, a gente vê o Senhor Jesus, ele mediando conflitos, ele se esforçando para resolvê-los, Quando questionado, ele procurava esclarecer de uma forma em que todos entendessem, Várias vezes Jesus foi experimentado, pelos fariseus, e Jesus sempre tinha, uma resposta para eles, mas uma resposta branda, suave, doce, uma palavra que vinha do céu, uma palavra de Deus. E a gente precisa entender que a resolução de conflitos ela é crucial para a nossa vida, A resolução de conflitos ela precisa sim de um esforço para resolvê-lo, tá? E a gente precisa ter uma resposta adequada para esse conflito. Não adianta a gente adiar essa resposta. É claro que muitas vezes, naquele momento da fúria, do ardor do momento, você pede uma pausa, você respira. Não, depois a gente conversa, a gente está com os ânimos muito inflamados, vamos esperar o momento certo para estar falando sobre isso. Mas esse problema ele não pode ser deixado, esquecido, porque na verdade ele não vai ser esquecido. E uma hora esse problema ele retorna, esse problema ele volta e volta muito mais potencializado, E isso traz, os efeitos assim muito mais negativos, E a gente lá em Efésios 4, de 31 a 32, eu vou ler aqui, que fala que toda amargura, ira, a cólera, blasfêmia e toda a malícia, elas têm que ser tiradas de dentro de nós, E antes, a gente fala assim a palavra: sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Jesus vos perdoou em Cristo. Então a palavra ela traz à luz essa questão do perdão. O perdão ele precisa ser exercido na vida do cristão. É muito fácil a gente falar, cantar, louvar, dizendo que perdoa, que ama, mas você não vive, E nós precisamos viver, Nós precisamos colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina, E a palavra de Deus fala sobre perdão. Precisamos sim perdoar, Também nos é dito
para não permitir uma raiz de amargura, né? Que essa raiz de amargura que surja em nós, né? E quantos de nós, né? Isso está lá em Hebreus 12, 15. Quantos de nós não carregamos essa raiz de amargura? De coisas que vêm se arrastando e que a gente não senta para conversar, não dialoga. O que falta hoje nos lares é o diálogo, não só entre o marido e a mulher, mas inclusive entre os filhos. Uma família que conversa, que se abre, que se expõe um para o outro, sem vergonha, sem mácula, sem medo. Essa é uma família segundo o coração de Deus, né? No princípio, Adão e Eva estavam nus. Esse nus que a palavra fala vai muito além do que uma vestimenta, do que uma roupa. Esse nus era despidos de vergonha, despidos, né, de orgulho, né, unidos verdadeiramente em Cristo. E é isso que o Senhor espera para nós, né? E aí a gente precisa sim exercer o que está nas escrituras, né? O tempo todo a palavra de Deus diz, né? Amem uns aos outros, amem uns aos outros. Nós precisamos amar mais, nos colocar mais com o coração aberto, né? Diante da nossa família. E a gente precisa agradecer a Deus pela família que o Senhor nos deu, né? Porque a gente, queridos, temos visto tantas pessoas perdendo entes queridos, familiares, e quantos hoje não pensam: eu poderia ter falado isso, eu poderia ter liberado perdão, eu tinha que ter falado e não falou. E agora não existe mais essa possibilidade, porque aquele ente querido não está mais aqui. E aí vem o arrependimento. E essa raiz de amargura que já está dentro de você, ela se potencializa mais ainda, porque deixamos de nos abrir, deixamos de falar, deixamos de perdoar. Entendeu, amados? Por isso a importância do perdão. Nós precisamos exercer o perdão na nossa vida diariamente. Não estou dizendo que é fácil, não é fácil. Muitas vezes ainda dói, a nossa carne está ferida, né? Aquela humilhação que sofremos, mas nós precisamos dar um passo atrás, né? E deixar Jesus ir à frente. Quem vai à frente não somos nós, é o Senhor Jesus. Nós temos que ser humildes e dar um passo atrás, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Como viver, né, em harmonia, viver em paz? As escrituras estão aí, né? Em Romanos 15, 5, Hebreus 12, 14, fala sobre isso. Aonde está a nossa paciência, a nossa gentileza, né? Considerar o outro antes de nós mesmos. Será que nós estamos considerando o nosso irmão antes de nós mesmos, né? Realmente, assim, nós precisamos entender, né, que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Em Filipenses 2, 3 fala sobre isso, né, de colocar o outro antes de nós mesmos, né, carregar o fardo uns dos outros, né, em Efésios 4, 2 fala sobre isso. Será que nós estamos carregando o fardo um do outro, ou cada um que segure o seu, porque o seu é mais pesado e o meu fardo é mais leve, então eu não quero ter parte com o seu fardo, né? Fica aí até esse questionamento, né, para o seu coração. E aí, queridos, o conflito, ele é contrário ao comportamento de um cristão, né? Como já foi falado, o comportamento que se espera de um cristão está na palavra de Deus, né? E nós devemos deixar, né, o nosso orgulho de lado. Muitas pessoas estão deixando o orgulho tomar conta dos seus relacionamentos, porque não quer ceder, porque não abre mão da sua razão,
eu estou certo, somente eu estou certo, e, e aí esquece de colocar na balança que existem dois lados, mas existe uma ponta que está sendo deixada, porque na verdade não são dois, são três. Onde está Jesus nessa conta, né? Onde Jesus está ficando? Se você está se preocupando em resolver conflito, mas não convidando Jesus para ajudá-los, existe algo errado, existe algo faltando, né? O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade, são 3. Jesus está aí. E quando Jesus entra, ele quebra orgulho, ele quebra cadeias, ele quebra todos os problemas que antes tínhamos, porque Jesus é a solução, né? E nós devemos deixar esse orgulho de lado, né? A gente precisa buscar a solução do conflito, estar disposto até se humilhar, né? Se humilhar o suficiente para admitir que podemos estar errado. Podemos sim, né? O erro não é só de um lado, eu também tenho a minha parcela. Então, às vezes a gente está olhando só para o erro, né, do nosso cônjuge, ou até mesmo de um filho, e esquecendo que eu também tenho as minhas falhas. Porque, queridos, nenhum de nós, ninguém é perfeito, né? Somos falhos, nossa natureza é pecaminosa. Nós precisamos buscar diariamente a face do Senhor para a nossa vida, né? E assim, quando a gente admite o erro, quando a gente se humilha, né, deixa o orgulho de lado, isso nos ajuda a corrigir o erro, né? Nós não podemos, queridos, esquecer as coisas fundamentais para a nossa vida. O primeiro é a fé. A fé que move montanhas, né? É a fé que nos move. Não podemos perdê-la, né? Jamais. Precisamos orar. A fé sem oração é morta, né? E a oração sem fé também. Elas precisam andar juntas, caminhar juntas, lado a lado. Precisamos orar uns pelos outros, precisamos orar pelos problemas que estamos vivendo, né? Mateus 6:13 diz que o Senhor nos ouve, Ele nos ouvirá. Precisamos orar, né? Orar com fé, crendo que Deus pode mudar toda a nossa história, todo esse quadro que estamos vivendo, inclusive o momento que estamos vivendo agora, atual, com essa pandemia, né? Deus pode mudar, sim, no tempo dele, na hora dele, mas nós não podemos desistir. Precisamos perseverar em oração. Respeitar também a autoridade da Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de sobrevivência, né? Sem ela, nós ficamos perdidos nesse mundão, né? Esse mundo, né, totalmente louco, esse mundo em que ninguém respeita ninguém, esse mundo em que está tão contaminado que quando a gente liga a TV, os jornais, tudo algo muito terrorista, né? Criando pânico. Nós precisamos buscar a presença do Senhor no nosso lar, na nossa vida, através da palavra de Deus, né? Lá em Provérbios 3, 5 e 6, fala da nossa confiança no Senhor. Precisamos confiar no Senhor, né? Entregar a nossa vida a Ele. E estudar a palavra, né? Porque se nós não estudamos a palavra, como é que a gente vai estar forte? Como é que a gente vai conseguir se levantar? É a palavra que nos alimenta. Se nós não estivermos cheios da palavra, como é que fica a nossa mente
no tempo que a gente está vivendo. Como ficamos, né? Então precisamos sim estudar a palavra do Senhor, né? Precisamos entender, e aí vai uma palavra para o casal, né? Sobre submissão. A palavra de Deus nos orienta, né? Que a mulher é submissa ao marido, né? A mulher, ela precisa entender a autoridade que foi dada ao marido como sacerdote. Ele é o sacerdote do lar, né? Mas a mulher, ela é ajudadora, ela é administradora, ela é apoiadora do seu esposo. Isso é bíblico, né? E essa submissão, amados, a palavra submissão, ela tem um significado muito profundo, que na verdade são duas pessoas unidas, juntas, caminhando lado a lado, numa mesma missão. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão, esposa? Qual é a sua missão, marido? Essa é a missão que o casal precisa se unir e buscar. É o melhor para a minha família, é o melhor para o meu lar, é estar na presença do Senhor, é cultuar ao Senhor no meu lar. Unam-se, porque a missão é para os dois. A missão é que a família de vocês estejam firmes e alicerçadas na presença do Senhor. Caminhem juntos, né? E ajam com amor, né? É preciso que tenha amor no relacionamento. Cultive o amor, regue o amor, é uma plantinha. A cada dia, com um gesto, com uma palavra, com uma atitude. Hoje, meu esposo lavou uma louça. Hoje, ele passou um pano na casa. Não, hoje, né, eu ajudei ele com algo que ele precisava fazer. Eu segurei a escada para ele trocar uma lâmpada. É um ajudando o outro. O amor está nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes. E isso é o que vai reavivar a chama do amor dentro dos lares. Amém, queridos? Que o amor que vem de Deus, o amor que excede o entendimento dos que estão aí nesse mundo, que não sabe o que significa ter uma família, que perdeu ou que nunca teve, mas eu digo, até para esses, há esperança. Porque o fato de não termos tido não significa que Deus não possa fazer algo novo na nossa vida e nos dar um amor que nós nunca tivemos, através da vida do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos amigos, para aqueles que também estão sozinhos, né? Deus tem demonstrado esse amor com gestos, com atitudes, com palavras. Quantos irmãos não receberam uma ligação, um telefonema, receberam às vezes um mimo, né, de um irmão da igreja? São gestos, queridos, que aquecem o nosso coração, né? E isso é o que faz com que tudo vale a pena. Tudo vale a pena quando servimos ao Senhor. Vale a pena servir ao Mestre. Vale a pena dedicar a nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz, que Deus vos abençoe e que verdadeiramente, né, essa pequena palavra possa ter penetrado nos corações de cada irmão. Amém, queridos? É com um grande carinho, uma enorme saudade que eu me despeço dos irmãos. Fiquem na paz. Um grande beijo.